Fala, nação rubro-negra, tudo bem com vocês? Flageral TV na área. Vasco pede reunião e o Landim vai ceder em relação a isso, vai se reunir com o Vasco e o Vasco está querendo também o Maracanã, então o Landim vai se reunir com o representante do Vasco para tentar resolver essas questões sobre o Marcos Braz e também o Gabigol. Marcos Braz realmente admitiu que o Gabigol às vezes passa dos limites em relação aos cartões. Rede Globo, os times e a CBF. Esses três vão se reunir a partir de 2023 para ali ver como é que vai ficar o calendário de 2024, talvez até com reduções em relação a alguns campeonatos. Sobre aquela escolinha, vocês lembram de uma escolinha que era do Fluminense? Agora ela virou do Flamengo, foi inaugurada e o Rodrigo Caio junto com o Bruno Henrique foram lá para a inauguração. E é lógico, Goiás versus Flamengo, tudo sobre essa partida. Essas e outras vocês encontram agora na Flageral TV, mas antes disso vocês já sabem, né? Se tem jogo do Flamengo, tem patrocínio da 1xBet, que é o maior site de apostas do mundo inteiro. Então se vocês querem se divertir, coloquem o nosso cupom promocional Flageral, vocês se cadastrem no site, o primeiro link já está fixado aqui nos comentários, vocês entram, colocam lá Flageral e aí vocês podem palpitar, se depositarem algum dinheiro, vocês podem receber também um bônus. Não se esqueça, 1xBet, maior site do mundo, agora também na Flageral TV, e vamos para as notícias, que é o que interessa. Incrível! Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! E nação rubro-negra, mais tarde, às 19 horas, horário de Brasília, Flamengo vai enfrentar no estádio da Serrinha, em Goiânia, o Goiás. Goiás que não está de bobeira no Campeonato Brasileiro, está na 9ª colocação com 35 pontos. E o Flamengo vem na 4ª colocação com 44, atrás do Internacional, atrás do Fluminense e também atrás do Palmeiras. Flamengo precisa realmente desses 3 pontos. Vacilamos na última rodada e a gente sabe, Campeonato Brasileiro não dá para vacilar, até porque o primeiro colocado ele está muito na frente. Flamengo deve entrar em campo com a seguinte escalação, lembrando que não vamos ter o Pedro e também não vamos ter o Gabigol, nossos dois principais atacantes. Segundo o jornalista Mauro César, quem vai fazer aquela função de falso 9 é o Vitor Hugo. Flamengo deve entrar em campo com a seguinte escalação, vamos lá. Santos no gol, lateral direito Mateuzinho, lateral esquerdo Ayrton Lucas. Na zaga do Flamengo, Davi Luiz junto com o Léo Pereira, que a gente tem de mais forte aí na nossa defesa. Um pouco mais na frente, o Pulgar junto com o Thiago Maia. Aí vem o Vidal e no ataque do Flamengo, o Marinho junto com o Everton Cebolinha e de centroavante, como já adiantou, né, na verdade, o Mauro César, o Vitor Hugo, que está 100% e está apto para essa partida. Partida importantíssima, partida dificílima. Goiás não está de bobeira nesse campeonato. Para mim, esse jogo vai ser 1-0. A gente sabe como os times jogam contra o Flamengo. Todo mundo retrancado, todo mundo ali na defesa, esperando uma brecha do Flamengo, esperando um contra-ataque maroto. Duvido muito que o Goiás vá partir para cima, vai esperar aquele vacilo, aquela brecha. E é isso, galera. Queria saber muito o seu palpite. Por favor, coloque nos comentários e bom jogo a todos. E rapaziada, vocês lembram daquela escolinha do Fluminense, onde algumas crianças cantaram a música ali da torcida do Flamengo? E aí o Fluminense ficou indignado, pegou e rompeu o contrato com a escolinha dos meninos, né? E aí os meninos, eles ficaram ali, né, meio que a ver navios. Só que o que o Flamengo fez? Fez triplicar a felicidade desses jogadores. O Flamengo foi e se associou a essa escolinha, né? O Fluminense ficou chateado com essa situação e o Flamengo foi lá e entrou no lugar do Fluminense. E aí o projeto que era de guerreirinhos, né, do Fluminense, agora virou a Escola do Flamengo. E vocês podem ver pela foto, né, que as crianças estão felizes da vida. Agora, finalmente, as crianças podem vestir o uniforme que sempre desejaram vestir, né? O uniforme do Flamengo. Bruno Henrique e também o nosso Rodrigo Caio foram lá. Os dois estão lesionados, né? O Rodrigo Caio já está retornando, mas o Bruno Henrique ainda vai demorar um bom tempo para retornar aos gramados. Eles dois foram lá, foram fazer a alegria da criançada, foram inaugurar o espaço novo que agora é do Flamengo, né? Esse espaço aí que as crianças jogam bola lá. Eu estou muito feliz com essa situação. Foi uma jogada de mestre do time do Flamengo, né? Após saber que tinha sido descredenciado pelo Fluminense, que eles ficaram muito chateados, mas vão fazer o quê? É a vontade das crianças, é a felicidade das crianças.
E aquela história, quem ri por último, ri melhor. E agora as crianças estão rindo, mas rindo com muita felicidade de poder vestir o manto sagrado e poder se divertir na escolinha. Com certeza as crianças vão jogar mais bola porque estão com o manto vermelho e preto. O que vocês acharam dessa história? Muito boa, né? Muito legal essa atitude do Flamengo e uma atitude reprovável do Fluminense, né? Mas também uma situação complicada. Depois que o vídeo vazou, o Fluminense não teve, acho que, muita escolha, né? A não ser descredenciar essa escolinha. Galera, a CBF ela convocou os times e também a Rede Globo para poderem discutir o calendário do ano de 2024. Vocês lembram que ontem eu falei com vocês que em 2023 já não teriam jogos nas datas FIFA? Então a CBF ela quer modificar mais profundamente o calendário no ano de 2024 e quer que os clubes conversem com a Globo e também com a CBF para que chegue no melhor denominador comum em relação a isso. Nem que para isso tenha que diminuir jogos aí do estadual, que é o mais plausível, mais possível que tem aí, é diminuir jogos do estadual. Copa do Brasil pode ser até que consiga também diminuir em alguma forma essa situação. Mas Campeonato Brasileiro já acho muito difícil, apesar do Rodrigo Matos, né, que entrevistou o diretor aí de competições da CBF, o Avelar, e o Avelar disse exatamente isso, né? A gente pode modificar ali o Campeonato Brasileiro, podemos modificar a Copa do Brasil, podemos modificar o estadual, mas as competições data FIFA e também as competições da Conmebol, com certeza eles não vão mudar. Então quem tem que mudar é a gente. Resumindo, ele falou isso e com certeza, né, galera, os estaduais, aí, as federações, né, dos estados, elas vão conversar também com a CBF, vão estar incluídas aí nessa discussão, porque para mim o mais próximo, o mais realista de poder diminuir em relação a campeonatos a quantidade de partidas é realmente o campeonato estadual. Não precisa perder seu charme o campeonato estadual, mas pode, né, haver essa diminuição aí de partidas para que o calendário também fique um pouco mais enxuto, né, e a CBF consiga botar o plano dela em perfeita condição de ser feito, que é não ter partidas aí em datas FIFA e também não ficar beirando, né? Porque, exemplo, o Brasil joga no dia 3 e aí no dia 1º já tem jogo, ou no dia 2 já tem jogo. Também ficaria difícil o jogador do Flamengo conseguir jogar uma partida hoje e se apresentar no dia seguinte. Então, com certeza, algum jogo a gente ainda vai perder algum tipo de atleta. Mas é isso que a CBF está convocando, né? Essa conversa para que esse diálogo aí chegue num denominador comum para todas as partes, até mesmo para as partes ali das federações dos estados, né? E segundo o jornalista Diogo Dantas, o Landim vai se reunir com representantes do Vasco e da 77 também, 777, né, que é a nova SAF aí do Vasco, para discutir essa relação aí sobre o Maracanã, sobre eles poderem jogar jogos no Maracanã, sobre também a Liga e sobre o Campeonato Estadual. Só que o principal ali é em relação ao Maracanã. O Flamengo já decidiu que vai entrar junto com o Fluminense para tentar ficar aí por 30 anos mais ou menos nessa concessão do estádio do Maracanã. Sendo que o Vasco também está querendo o estádio do Maracanã e está vendo se o Botafogo não quer entrar junto com ele. Mas antes dessa situação ocorrer, o Vasco pede para o Flamengo para que ele possa jogar entre 12 a 15 jogos por ano no estádio do Maracanã. Esse é o principal ponto, é o ponto-chave da reunião, porque caso o Flamengo aceite essa condição deles poderem jogar aí 12 a 15 jogos, nem que seja todos esses jogos no dia de semana, não joguem fim de semana no Maracanã, que é um dos pontos ali que o Flamengo enxerga que não é muito bom, né? De ficar dividindo no fim de semana o Maracanã com outros times, já divide com o Fluminense. Aí tendo que dividir com o Vasco é uma situação complicada. Então a situação é essa. O Landim vai se reunir, vai ver quais são as demandas do Vasco e vai ver também se pode quebrar o galho do Vasco em algum ponto, não pode. Existe essa reunião para que sejam esses temas discutidos. Maracanã, Campeonato Estadual e também a formação da Liga, né, que é importante todos os clubes estarem unidos para que tenham ali essa liga, para que essa liga tenha ali uma consistência, tenha realmente uma grandeza do tamanho que a gente precisa para que a CBF fique mais escanteada e os clubes façam a gestão dos campeonatos, né? Lógico, uma empresa ali gerindo, mas junto com os clubes também. O dono do campeonato não seria mais a CBF, e sim os clubes
que estiverem nos campeonatos. E é isso, galera. Para mim sempre é bom o diálogo, entendeu? Quer conversar, conversa. Essa reunião já era para ter sido feita, mas como o Flamengo tinha uma partida decisiva pela Libertadores e também como o Landim, a neta do Landim nasceu na última vez que eles iriam, né, conversar, aí ficou para frente essa reunião, e essa reunião deve acontecer nessa semana, segundo o jornalista Diogo Dantas, e tomara que dê tudo certo, né? Só que fica bem complicada essa situação de ceder para mais um clube, o Maracanã. Fica o gramado ali, fica numa condição deplorável, né? Quando jogam dois clubes, imaginam três. Queria saber a sua opinião, por favor, coloque nos comentários. O Flamengo deveria aceitar essas demandas do Vasco ou não? Eu acredito que caso não aceite, o Vasco não vai conseguir pegar essa concessão do Maracanã, tá? E aí, ele já tem o estádio deles, o Botafogo também já tem o estádio ali arrendado também por uns 35 anos, que é o Engenhão. Não vejo muita necessidade do Vasco ficar jogando no Maracanã. Uma vez ou outra, pode até ser que sim, mas ter essa obrigação de 15 jogos, 12 jogos, para mim é muita coisa durante um ano, é mais desgaste pro gramado. Queria muito saber a sua opinião, por favor, coloque nos comentários. E falando agora sobre o Gabigol, Marcos Braz deu uma declaração ali numa entrevista pro Paparazzo Rubro-Negro. Daqui a pouco vou abrir aspas sobre o que ele disse, mas a verdade é a seguinte: o Gabigol tem recebido muitos cartões amarelos. De vez em quando recebe um vermelho, mas a cobrança da torcida em relação a isso tem sido muito grande, ao ponto dele responder a um torcedor o seguinte, né? Quando colocaram ali que o torcedor colocou que 2 jogos fora por problema de cartão, não sei o quê, aí é muito fácil, né? Aí o Gabigol foi e respondeu ele, falou: meu amigo, eu sou o jogador que mais tem jogos no Flamengo na temporada. Essa foi a resposta do Gabigol. E em relação ao Marcos Braz, eu vou abrir aspas porque ele falou, ele passou a mão na cabeça, mas ao mesmo tempo não passou a mão na cabeça do Gabigol. Vamos abrir aspas, eu queria saber a opinião, cada um enxerga de um jeito, né? Vocês podem enxergar de outro jeito. Vamos lá, abrir aspas para o Marcos Braz. Acho que falar que ele não passa dos limites não é justo nem honesto. Agora, a grande questão é a ânsia dele, a vontade dele no dia a dia e dentro dos jogos. Ele às vezes acha que a arbitragem está com dificuldade para apitar o que é correto. Muitas vezes ele tem uma análise de que a arbitragem está o perseguindo. Enfim, acho que tem um pouco de cada. Acho que ele tem que se policiar um pouco mais. Mas também já tiveram excessos com ele, sem querer minimizar ou querer defender ele. Foi o que disse o Marcos Braz. E disse que realmente tem horas que ele passa dos limites. E aí, vocês acham que o Marcos Braz está certo? Vocês acham aí que o Gabigol está certo também de responder aquele torcedor? O que vocês acham, por favor? Essa situação é uma situação complicada, tá? Sei da importância do Gabigol dentro de campo. E quando ele recebe 2 cartões amarelos, 3 cartões amarelos, né? Fica nessa situação de um jogo ali não joga, aí joga mais alguns e depois outro jogo não joga devido ao excesso de cartões. Faz muita falta dentro de campo. Eu acho que o Gabigol é fundamental por toda a movimentação que ele dá dentro de campo, apesar dele perder alguns gols, mas o Gabigol para mim é fundamental dentro de campo. Cartões amarelos, ele ficando de fora de jogos para mim, prejudica muito o time do Flamengo. Queria saber a opinião de vocês, por favor, coloca aqui nos comentários.